Muito bom dia. Quero cumprimentar a todos aqueles que, mais uma vez, aqui me honram, me dão muita alegria com esta nossa reunião das quartas-feiras pela manhã, em que, seguidamente, estamos fazendo o transcurso da nossa série Registros sobre Registros. Quero agradecer muitíssimo à Noreg da Seção do Paraná, de modo especial a sua presidente, a tabeliã Mônica Dalla Vecchia, bem como a todas as entidades, as suas juntas diretivas, seus presidentes, das muitas organizações, associações que integram a Noreg do Paraná. Muito bem, hoje vamos tratar aqui do tema do usufruto quanto aos seus sujeitos. E eu queria anunciar à partida algo que nesse tempo de pandemia deve ser considerado como uma boa esperança. É que a Faculdade Integrada de Guarulhos, Faculdades Integradas de Guarulhos, acabam de aprovar o projeto de que nós realizemos, provavelmente a partir de janeiro ou fevereiro, acho que mais possível fevereiro do ano que vem, um curso de mestrado na área do direito registral imobiliário. Esse curso será presencial, na medida em que isso seja possível, espera-se que até lá seja, e também virtual. Apenas as provas é que se realizariam em caráter presencial. De maneira que é uma boa notícia. Eu fui convidado para coordenar e, na verdade, ministrar as aulas na especialidade do registro de imóveis. Haverá, naturalmente, necessidade de matérias complementares, entre elas a metodologia de ensino, e aí haverá outros professores para lecionar isso. Mas eu estou muito satisfeito e quis dar essa notícia a todos, porque é alguma coisa já que me parece, de algum modo, refletir essa persistência, essa nossa perseverança em estudar o registro de imóveis afinal de contas, aqui são 202 aulas, 202 exposições. Devo muitíssimo à Uniregistral, à Arispe de São Paulo, por me ter abrigado durante bastante tempo naquela casa, mas devo muitíssimo também, e não deixo de reconhecê-lo, ao contrário, ao patrocínio que me é dado pela Noreg do Paraná e pelas entidades que a integram. Portanto, sou muito grato e acho que do ponto de vista de transmissão para as gerações futuras e também de colheita de dados e de frutos para esta geração, nós temos que nos jubilar por esses resultados que vamos já recolhendo. Em parte, volto a dizer, graças à continuidade desses nossos encontros. Bom, vamos lá. Tratar hoje é a segunda exposição referente ao tema do usufruto. Estamos tentando ver um pouco mais esse instituto, investigar um tantinho mais o seu núcleo, suas ressonâncias. Sempre com a ideia de que nós precisamos teorizar para conhecer melhor e para preparar-nos para eventuais alterações futuras. O usufruto consiste, nós já deixamos observado isso na nossa reunião passada, num direito real sobre coisa alheia. De maneira que, então, se é coisa alheia e se é um direito real sobre ela, o que nós temos aqui é a convivência, a coexistência de um direito de propriedade e de um direito de usufruto. Os dois coexistem, propriedade e usufruto. Portanto, há uma coexistência de titularidade de uma substância, ou seja, o proprietário é titular da substância, da coisa, que é objeto do domínio, mas, de outro lado, há uma titularidade de um direito real
que sendo de usufruto, é um direito real de proveito sobre a coisa. Se nós pudermos dizer numa linguagem mais simples, o proveito sobre o uso da coisa. Quem tira proveito do uso da coisa é o credor usufrutuário, ou usufrutuário, titular do usufruto. Então, coexistem essas duas titularidades. Se nós quisermos dizer em outra linguagem, convivem esses dois sujeitos na esfera de uma coisa submetida ao domínio. Heidemann, esse grande autor alemão, fez uma importante discriminação acerca desse tema, dizendo que o proprietário tem direito à substância e o usufrutuário ao proveito dela, como acabamos de expor. E nessa mesma linha, Claude Bevilacqua falou em existência simultânea de dois sujeitos do direito. É o que acabamos de expor. Há dois sujeitos de direito, ou do direito, coexistindo, convivendo harmoniosamente, pelo menos no plano jurídico, harmoniosamente, com essa possibilidade de elasticidade ou desdobramento do domínio. Uma concomitância, essa coexistência, que ao relacionar esses dois sujeitos com as coisas, objeto do domínio e usufruto, atende a uma distinção dos direitos à substância e dos direitos a usos e frutos. Ou seja, nós desdobramos ou segregamos usos e frutos do todo dominial. Não é diverso o que diz entre nós o conselheiro Lafayette, cuja obra eu tenho indicado muitíssimo aos que queiram devotar-se à meditação dos direitos reais, pela clareza deste autor, muito seguro e muito claro na sua exposição. E o conselheiro Lafayette fala aqui em coincidência de direitos sobre a mesma coisa. E claro que isso é num sentido negativo, que ele realça, para dizer que tanto o proprietário quanto o usufrutuário têm ambos de respeitar, exatamente porque coincidem nos seus direitos, aquilo que a cada qual lhes compete, lhes incumbe, lhes é concedido pela situação jurídica correspondente. Portanto, há uma regência preventiva de litígios, sobre a qual nós vamos ainda falar. Bom, já antecipei que essa convivência entre o sujeito usufrutuário e o sujeito dominial, aquele que é titular do usufruto, titular do domínio, convivência tem tanto esse aspecto subjetivo quanto o seu aspecto objetivo, na medida em que o proveito se distingue da substância, é apenas o resultado de um admitido desdobramento dos atributos do domínio, ou seja, das qualidades do domínio. É o que se chama de elasticidade dominial, ou seja, algo elástico. A ideia do elástico é uma analogia muito interessante para tratar do domínio, porque ao mesmo tempo em que admite o desdobramento de seus atributos, mostra como todo bom elástico que ele tem uma tendência de retorno, ou seja, chama de réditus, de reencontro centrípeto da sua configuração natural. O natural de um elástico, quando está em estado de repouso, é permanecer sem essa sua flexibilidade. Quando nós o puxamos, ele está em estado dinâmico. Se nós soltamos, ele volta ao seu estado de repouso. E essa é a tendência natural que também se vê no domínio. De sorte que, nesse aspecto subjetivo, de um lado o que nós temos é o proprietário da coisa, como titular da substância, e de outro lado, o usufrutuário como titular do proveito. Num plano objetivo, já vimos, a substância e diretamente o proveito da coisa, de modo que em ambos os quadros, subjetivo e objetivo, o que ocorre é a passagem do virtual para algo real, ou se nós quisermos dizer em linguagem mais adequada, a atualização de uma potência. O domínio tem uma potência de elasticidade ou flexibilidade de atributos. E quando nós desdobramos, nós atualizamos essa potência. De tal sorte que passamos da potência ao ato. Passar da potência ao ato, por exemplo, para que tenha essa ideia, esse conceito de passagem da potência ao ato é o conceito de movimento. Movimento é isto. Passagem da potência ao ato. E se nós
quisermos ter aqui uma analogia para tornar claro, por exemplo, uma árvore é o ato de uma potência que foi a semente. Ou seja, quando a semente passa da potência que está lá para ser uma árvore, nós temos aí um movimento que é exatamente esta moção ou passagem do virtual, ou potencial, daquilo que pode ser para aquilo que é. Eu me lembro aqui, isso vem apenas para darmos mais um exemplo acerca desse tema, uma frase muito interessante de um grande autor de direito, na verdade de direito penal sobretudo, isso é também um pensador mais aprofundado, ele tem obras na área da filosofia penal também, mas na área do direito penal como ciência, esse autor, que é Roger Merle, num famoso tratado de direito, se chama Tratado de Direito Criminal, na expressão francesa, porque se usa muito lá a expressão direito criminal, diz ele todo homem, atenção para ele, todo homem é um criminoso potencial, criminoso virtual. Por que ele diz isso? Porque enquanto nós vivemos, nós temos a possibilidade de praticar um crime. De tal sorte que o que nos diferencia de um criminoso, por exemplo, de um ladrão, de um homicida, é que nós não passamos da potência ao ato, ou seja, nós não praticamos o furto ou o homicídio. Só isso que nos distingue do criminoso. Então, a gente tem essa ideia de que a potência é o conjunto das nossas possibilidades de ser, ou de qualquer ente, é o conjunto das suas possibilidades de ser. Isso, no entanto, nos leva à necessidade, que é todo prudente, de uma regência jurídica da relação entre as titularidades. Por quê? Porque se nós desdobramos o domínio e damos sobre a mesma coisa a titularidade substancial, sobre a substância, mas deixamos que outro use esta coisa, nós precisamos reger, dar normas, regulamentar esse relacionamento sob pena, evidentemente, de conflitos que intuitivamente nós podemos já conjecturar. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Exatamente, esse é um dos objetos da intenção de um sistema formal de garantias e regulações. Por quê? Quando nós pensamos em um direito formal, isso é uma expressão muito interessante de um livro clássico de Paul Roubier, grande pensador francês. Ele diz, olha, a função, a finalidade do direito formal, de um sistema formal de garantias, de leis, de normas, etc., é exatamente de pré-excluir pela só forma o conflito. O que eu quero dizer, olha, eu fixando prazos, ritos, modos de atuação, direitos bem singularizados, ou pelo menos bem desenhados, eu só pela forma pré-excluo a discussão de mérito. Portanto, eu previno a contenciosidade, a conflitividade. E é por isso que é preciso pré-excluir esses conflitos pela normativa, para que possa haver razoável convivência entre direitos que, no fundo, são tensivos, para não dizer que sejam mesmo antinômicos. Portanto, é preciso um relacionamento de composição, de harmonização entre o titular do direito dominial e esse mesmo direito dominial, e o titular do usufruto e esse mesmo direito de usufruto. Exatamente porque nós temos aqui um tema, uma zona comum de relações jurídico-reais. Eu trago aqui, a propósito desse assunto, uma interessante doutrina deste jurista português, nascido embora no Brasil, contemporâneo, José de Oliveira Ascensão. Tem várias obras no âmbito dos direitos reais. Diz ele o seguinte, cito, os exemplos de relações propter rem, com a função de garantir a pacífica coexistência dos direitos em causa, são em extremo numerosos. Assim, quando a lei dispõe que o usufrutuário deve usufruir a coisa, como o faria um proprietário prudente, estabelece uma relação cuja função é, delimitando os poderes do proprietário e do usufrutuário, garantir a pacífica coexistência dos direitos em causa,
pela eliminação de um conflito. Essa é a ideia básica. De maneira que, quando nós desmembramos da proprietas rei, ou seja, da propriedade da coisa, o atributo do usufruto, o regime de seu relacionamento aparenta, ao menos do ponto de vista teórico, muito simples. Por quê? Porque eu digo que o titular do direito dominial, titular de domínio, tem direito à substância. E, portanto, o que ele pode exigir do usufrutuário é só que respeite a conservação da coisa. Olha, conserve a substância da coisa, esse é o meu direito. Respeito que é algo que o dono da res, ou seja, o titular de domínio, tem, por outro lado, perante qualquer outro terceiro. Esse é o ponto. Qualquer outro terceiro tem que respeitar a coisa, esteja ela comigo ou não, se eu sou o dono da coisa. Se eu sou o dono, por exemplo, desse livro, qualquer terceiro deve respeitar a substância da coisa. Não é possível que outro venha danificá-la. Mas é isso mesmo que se vai também reclamar do credor usufrutuário. Isso é relativamente pouco. Mas aqui deve acrescentar-se também, esse é um dado acessório, que a expectativa de consolidação dominial, ou seja, de que aquela elasticidade volte à posição de repouso, por essa tendência centrípeta, de nós reunirmos no domínio todos os atributos que podem dele desdobrar-se, seja um anexo derivado do mesmo direito de conservação da coisa. Ou seja, como eu tenho o direito de conservar a substância da coisa, o anexo, ou vem como adjeto desse meu direito, a ideia de que ela deve ser reunida, ela deve voltar a agregar-se, aquilo que foi separado deve voltar a agregar-se, congregar-se no direito dominial originário. Pois bem, esse dominus rei, né, proprietário da coisa, que ele, como visto, ele fica, uma vez instituído o usufruto, ele fica despido de poderes efetivos sobre a coisa usufruída por terceiro. Pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. E nada impede, atenção para isso, que sejam domini rei, ou sejam donos da coisa, vários admitidos à relação real de usufruto. Quer dizer, tal assim o conjunto de todos os condôminos. Nada impede que se um imóvel, por exemplo, esteja sob condomínio, possa ele instituir-se como usufruto. Todo mundo sabe isso. E aí o que se faz é dispor sobre a coisa comum. Ou seja, o titular da nua propriedade, quer dizer, aquela propriedade que foi desfalcada pelo atributo que se desmembrou para constituir-se usufruto, ou seja, de usos e frutos, isso é o que se chama de propriedade de raiz ou nua propriedade, né? Ele desfalca-se, portanto, desses atributos e só se vê reduzido à situação passiva, ao fundo, de ver a coisa conservada e esperar, ter a expectativa de vê-la consolidada quando se extinguir o usufruto. Essa é a ideia que resulta dessa frasezinha que está em latim, muito interessante, reditus proprietatis ad unitatem suam, ou seja, regresso, reditus, da propriedade, proprietatis, é da propriedade, isso é um genitivo, ad unitatem suam, a sua unidade. E isto porque temos insistido nesse ponto a natureza centrípeta da elasticidade dominial. Álvaro Dorso, quem invoco mais uma vez aqui, observou com a sua agudeza habitual que, bem vistas as coisas, o usufruto é uma propriedade temporal. Olha que ideia interessante que ele tem. Eu uma vez chamei a atenção aqui de todos, e tenho falado muito nisso, que Álvaro Dorso é uma espécie de gênio jurídico que tira da cartola algumas ideias. Carnelutti era assim, não é? Carnelutti era um autor... É verdade que é um autor extremamente dispersivo, muito dispersivo. Difícil acompanhar com sistema o pensamento de Carnelutti.
Mas era assim, né? Do nada tirava coisas. Eu ainda me recordo que de uma passagem que há num livro dele, em que ele diz que uma sentença penal, sentença no juízo penal, que seja absolutória, é a confissão de um erro. Estranho isso. Como assim a confissão de um erro? Sim, porque ou houve erro do juiz ao absolver e o réu merecia ser condenado, então há um erro aí, ou, de outro lado, houve um erro em processá-lo criminalmente. Ou seja, de todo modo, a sentença absolutória é a confissão de um erro. Olha que realmente algo, uma extração genial. E Caneluto era assim, de quando em quando extraía alguma coisa que ninguém estava esperando. Misteriosamente ele sacava da cartola, por assim dizer, ou do bolso do colete, uma expressão surpreendente e genial, uma intuição genial das coisas. E Álvaro Dorsch também é assim. Eu tenho mencionado que no trabalho que ele andou escrevendo, já ao final da vida, Claves Conceptuais, que foi publicado pela revista Verbo de Madrid, e cujo nome me serviu, cujo nome metódica me serviu de inspiração para as claves notariais e registrais, que têm sido publicadas pela Noruega do Paraná e que são objeto da aula de quinta-feira, né? Cada quinta-feira. Ele tem ali, nessas claves conceituais, considerações realmente instigantes e surpreendentes. E aqui, esta também. Olha, usufruto nada mais é que a propriedade temporal. É como se eu tivesse transferido a minha propriedade para outra, que vai usar, desfrutá-la, etc, etc. A única coisa que ele não vai poder é vendê-la. É como se fosse uma propriedade temporal com cláusula de inalienabilidade e de retorno. Haverá o réditos futuramente. Ou seja, uma propriedade, dizer de que se subtrai o atributo de disposição da coisa. E isso exatamente por ser, na linguagem dele, um domínio temporal. Que se não fosse assim, ele seria permanente, poderia ser objeto de disposição. Então, penso eu que é um acercamento manifestamente inteligente, ainda que, temos que dizer, isto soa de maneira heterodoxa, chamar o usufruto de propriedade temporal. É heterodoxo. No plano da ciência do direito e do que domina a investigação dos direitos reais, isso implicaria uma heterodoxia, foge do ortodoxo, do que é normalmente considerado. Embora em nossos tempos a ciência do direito se tenha transformado em leitura da lei do dia, né? O que consta da lei passa a ser tido como verdade acabada e, portanto, se não tiver escrito com a letrinha aqui propriedade temporal, haverá uma tendência a dizer que isso realmente é absurdo. Aqui não se trata disso. Aqui, realmente, a ideia soa academicamente, cientificamente, um tanto estranha, mas não deixa de ser interessante e, a meu ver, desde um certo ponto de vista, muito correta. E exprime, efetivamente, expressa a realidade das coisas. Aliás, Álvaro Dorsch era um grande pensador realista. Ou seja, não faz apenas, em primeiro lugar, com um critério econômico. Porque é isto que se encontra estampado nesta cláusula salva rerum substância, que está no digesto. Quando se fala salva rerum substância, não é, sobretudo, o aspecto econômico que está em vista, que é exatamente a observação que se imprime à posição de Álvaro Dorsch. Mas sim, principalmente com um sentido jurídico, ou seja, não se trata só de resguardar ou ressalvar a integridade natural da res. Aí estaria o aspecto econômico, fundamentalmente. Vamos salvar a coisa. Economicamente ela se mantém, se preserva, se conserva. Não. Aqui o que se tem em vista, principalmente, é o seu sentido jurídico. Ou seja, vamos privar do atributo de dispor da coisa. Era isto que estava presente, especialmente no salva rerum substância. Ou seja, mantenha a substância, conserve a substância juridicamente, para que ela seja devolvida para mim. Só secundariamente que isto se cumpriria pelo aspecto econômico, porque não se poderia salvar juridicamente a indisponibilidade se, ao mesmo tempo, não, de algum modo, no normal das coisas, não se salvasse a integridade natural da coisa objeto do domínio e do usufruto.
Por isso mesmo, concluo eu aqui, que destituído do poder de uso e desfrute da coisa, o dono é designado nudos proprietários, ou seja, um nu proprietário. O que indicia, muito graficamente, a pouca ou nenhuma efetividade prática em ato atualizado, nesse momento. Potencial, sim, há. De futuro se reunirá. Mas em ato é praticamente inefetivo o seu domínio. Ele tem um domínio extremamente desfalcado. No outro polo da relação, eu queria aqui fazer um parênteses, eu não, acho que não escrevi nada sobre isso aqui, mas vale a pena mencionar esse aspecto. O usufruto surge no direito romano para atender a uma situação de penúria gerada pelas sucessivas guerras ilírica, gálica, as três guerras púnicas, etc., que houve no território romano. Além do mais, porque essa guerra gerava um problema interessante, porque quando os romanos venciam as guerras, eles traziam vários prisioneiros. Esses prisioneiros se tornavam escravos. E a escravidão fazia com que os lavradores, os agricultores que dependiam para a sua sobrevivência do pagamento feito pelos proprietários das terras, perderam seus empregos, porque havia trabalho, a mão de obra de graça com trabalhos forçados realizados pelos escravos. Então, esses agricultores começaram a se dirigir das várias regiões da Península Itálica para Roma, uma cidade grande, essa maior cidade do Império em formação e depois do Império formado. Isso começou a trazer problemas. Então, para resolver esse problema, bem como para manter as famílias, esse é o ponto, para manter as famílias, quando eram recrutados os soldados das milícias romanas, surgiu a ideia, olha, nós não vamos desfalcar os proprietários inteiramente da sua propriedade, das suas terras, mas vamos então permitir que alguns usem dessa terra, temporariamente, para poder atender às necessidades então, econômicas surgidas em virtude do esforço de guerra e da presença da escravidão. É muito interessante, porque o que pareceria aparentemente uma coisa interessante do ponto de vista econômico, ou seja, o trabalho gratuito, levou ao empobrecimento muito grande das classes plebeias em Roma, no Império Romano, e o que justificou o aparecimento, em grande medida, do usufruto e, posteriormente, até mesmo das expropriações de terras, que se realizaram pelos governos de Roma. Bom, no outro polo da relação jurídica do usufruto está a pessoa do usufrutuário, ou seja, já agora não o titular do domínio, mas o titular do usufruto. Titular, portanto, de um direito temporário de usos e frutos da coisa alheia. Titularidade de raiz, titularidade transitória, ou seja, uma coisa é a titularidade do proprietário, de raiz, a outra é a titularidade transitória do usufrutuário. Os usufrutuários podem ser pessoas tanto físicas quanto jurídicas. A exemplo do que o proprietário que participa da relação de desdobramento do usufruto também pode ser física ou jurídica, a sua personalidade. Pode haver, portanto, uma pluralidade de pessoas a quem se reporta o direito de uso e fruto da coisa alheia. E é uma pluralidade que, utim pluribus, ou seja, com imensa predominância sobre os demais casos, que se diz de mão comum, é chamada pluralidade mancomunal, que é a pluralidade de matiz germânico, ou seja, todos são credores, co-usufrutuários de uma só coisa, com os mesmos poderes, etc. E é uma questão interessante que essa pode ter uma repercussão prática, curiosa, para tanto para as notas quanto para os registros. Discussão que diz respeito à possibilidade de
instituir-se um usufruto em favor de nascituros. Era um tema interessante. Eu nunca vi na prática, né, mas pode ocorrer. E deve haver muitos casos, eu que não vi. Carvalho Santos já havia opinado favoravelmente a essa hipótese, e isso também aparenta caber no campo do novo Código Civil brasileiro. O artigo 542 do Código Civil brasileiro, de 2002, diz o seguinte: a doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Ora, se concede ao nascituro a propriedade de um bem, é manifesto que também os atributos correspondentes a essa propriedade são da titularidade desse nascituro. E é por isso que aparenta de todo viável que, numa situação paralela, se possa conceder ao nascituro o atributo, ou se possam conceder os atributos de uso e de fruição da coisa que poderia até ser doada. Ou seja, ele até pode receber o mais e não poderia receber parte. Bom, aqui é preciso um pouco de cautela. Embora eu esteja de acordo com esse entendimento, uma questão de justiça, cumpre advertir que não é tão simples assim essa aplicação do chamado argumento a maior e a de menos. Ou seja, quem pode mais pode o menos, não é? A maior, do maior ao menor. E eu aqui lembrei, em exposições anteriores, de uma célebre lei belga, a lei de Van der Velde, que é de 1919. O que era essa lei? Eu vou repetir aqui para o caso de que alguém não se lembre disso. Havia uma determinada comunidade na Bélgica, comunidade de mineiros, gente que trabalhava em Minas, e que recebia a sua remuneração, suas retribuições de trabalho, semanalmente, ou seja, a chamada retribuição, remuneração hebdomadária. Recebia a cada semana. Então, o mineiro, sabe-se que o trabalho nas minas é um trabalho extremamente desgastante. Saía da mina, no dia que recebia o seu rendimento, e já no caminho passava numa bodega e ali gastava todo o dinheiro que tinha, ou quase todo, em bebida alcoólica, de maneira que chegava em casa sem dinheiro, embriagado frequentemente. Isso começou a provocar problemas sérios de empobrecimento maior ainda das famílias, problemas de litígio no casamento, de abandono de filho, etc. Então, o que faz o legislador? Permite que se venda, olha que coisa interessante, essa lei de Van der Velde, permite que se vendam 2 litros de licor por semana para cada um. Não pode vender diversamente, só 2. Não está presente a palavra só 2. Pode vender 2. Agora, numa primeira compreensão do significado normativo, se nós aplicássemos o princípio, o argumento a maior e a de menos, ou seja, quem pode o mais pode o menos. Se eu posso comprar 2, eu posso comprar 1. Então, eu não quero comprar 2, eu quero comprar 1. Mas é exatamente isso que estava proibido. Por quê? Porque o que eles recebiam semanalmente não bastava para comprar 2. Não conseguiam comprar 2. Mas conseguiam comprar 1. Então, admitindo que compre 2, eu impeço que ele compre, porque ele não tem dinheiro para comprar 2, ele leva o dinheiro para casa. Melhora o ambiente familiar, melhora a alimentação de toda a família, os filhos já não são abandonados, briga-se menos com a mulher, etc. Portanto, aqui não se aplicava o princípio quem pode o mais pode o menos, porque exatamente a intenção da lei era limitar a compra a 2 litros, não permitir que se comprasse menos, que comprando menos ele ia gastar o seu
seu salário. Portanto, voltamos aqui que, na hipótese do usufruto a favor do nascituro, entretanto, eu não avisto, francamente não parece realmente vislumbrar-se, motivo para excluir a instituição em seu benefício. E desde que, claro, essa instituição seja aceita pelo seu representante legal. Aqui eu vou valer-me aqui de um argumento, de uma expressão popular, que já usei aqui, quem pode o mais pode o menos, e que, embora com essa limitação excepcional que eu mencionei no caso da lei belga, né, da Van der Velde, indica com de modo muito cristalino uma situação que com raras exceções, como essa que eu mencionei, consegue ser vencida por uma teoria contrária, ainda de maior rigor de argumentação. É difícil mesmo vencer essa argumentação, embora, volto a dizer, ela seja material e não formal. Um autor, eu estou trazendo aqui esse exemplo autorizado, porque um grande cultor da teoria da argumentação em nossos tempos, Chaim Perelman, em um livrinho muito bom, chamado Logique Juridique, Nouvelle Rhétorique, ele exatamente invoca esse brocado que eu mencionei, quem pode o mais pode o menos, embora o faça em francês, né? Qui peut le plus, peut le moins. Note que do fato de usufruto ser direito sobre coisa alheia, nós temos de extrair, com todo rigor, que não possa um condômino da própria res, atenção, hein, adquirir o direito de usufruto sobre a fração ideal de outro comproprietário da mesma coisa. Ou seja, vamos admitir, temos lá 4 contitulares de domínio, e um deles resolve adquirir o usufruto da fração ideal de outro comproprietário da mesma coisa. Não é possível, porque, então, se nós admitíssemos isso, nós estaremos aceitando a reunião de titularidades de substância de proveito. Isso não é possível. Se nós aceitarmos essa reunião de titularidades de substância de proveito, nós estamos conjugando ad unum, ou seja, é um certo retorno à substância de atributos dominiais que antes desfalcavam a unidade da proprietas. Então não é possível. Tem-se, pois, nesse quadro o fenômeno da consolidação do domínio. Não, é muito interessante a esse propósito, que é um exemplo extraído da obra de Rui Pinto Duarte, um jurista português contemporâneo, que mostra que isso não é possível mesmo. E no direito brasileiro, isto parece também correto, de conformidade com a disposição do inciso 6º do artigo 1410 do Código Civil de 2002. Ou seja, não é possível, em hipótese nenhuma, que um titular de domínio seja também titular do usufruto da própria coisa de que ele é dono. Há uma reunião, desaparece o usufruto. Uma coisa diversa, entretanto, isto é possível, é que um condômino adquira direitos de aproveitamento. Agora, não é direito real. Na prática, pode ser considerado quase como a mesma coisa, não é? Do ponto de vista do uso e do fruto obrigacionais, e do uso e do fruto reais, os efeitos podem ser praticamente os mesmos, mas acontece que isto aqui se passa no campo do direito das obrigações. Redeman, por dar esse exemplo, ela admite que um condômino adquira direito obrigacional sobre a parte ideal de outro comunheiro, porque aí já não haveria relação jurídico real, e depois não haveria o óbvio desdobramento dos atributos do domínio, e ao mesmo tempo do réditos ou regressos ad unum, ou seja, esse regresso ao uno. Tudo se passa na esfera somente obrigacional. E isso aqui, eu não sei, eu precisaria ver isso com calma, mas resolve um tema da multipropriedade, em que um dos multiproprietários, ou seja, um dos titulares da multipropriedade, adquire a possibilidade de que um outro desses condôminos use o imóvel, o bem que tenha, durante um determinado período. Ou seja, vão dividir 6 com titulares, cada um usa 2 meses por ano o imóvel, e um deles, olha, eu adquiro obrigacionalmente o seu período de 2 anos. É
possível. Isso é um tema que deve ser também considerado como uma possibilidade obrigacional de que o uso e o fruto sejam ambos titularizados por um condômino em relação ao outro, mas num plano obrigacional apenas. Muito bem. Visto que nós estamos tratando aqui de um instituto várias vezes secular, mas que ainda apresenta algumas questões interessantes para o debate. É curioso isso, como é possível que um instituto como esse ainda siga apresentando seu interesse também teórico, as suas discussões, os seus problemas. É prova da fecundidade desse instituto, que não por razões inexistentes, resistiu tanto tempo ao longo dos séculos. Não é? É o que eu sempre tenho procurado observar acerca das instituições notarial e registral. Se elas resistem da forma como são, da forma como o têm sido, ao largo de tantas centúrias, é por algo de virtude. Não será por suas deficiências. É por algo de virtude. O que recomenda muita cautela nas aventuras referentes às suas modificações. Vamos lá, agradecer aqui, Editorial Lepanto. A Lepanto tem feito um trabalho magnífico e eu queria mencionar o fato de que, com autorização da Noreg Paraná, de sua presidente, a Editorial Lepanto abriu uma página no YouTube para onde tem, na medida do possível, subido estas aulas, as aulas das claves notariais também, e aos poucos, que é um trabalho muito cansativo, fatigante, está subindo as aulas que estavam lá estão ainda, espero que permaneçam lá, até que a gente consiga subir tudo, pelo menos, no site da Uniregistral. Então, eu quero louvar o trabalho da Lepanto, que está também, neste momento, produzindo mais um pequeno livro, ABC do Direito Natural, que eu consegui terminar nesse período de pandemia e já está em fase de ingresso na gráfica. Espero que o trabalho de preliminar, né, já esteja quase terminando e logo vai para a gráfica. E em seguida vamos cuidar de verificar se temos ou não a possibilidade de publicar ainda este ano o 4º tomo do Registro sobre Registros. Dr. Mário Martinelli, muito bom dia, sempre presente, uma presença muito generosa aqui. Meu amigo, Dr. Valdecir Castiglione, grande registrador aqui no estado de São Paulo e que frequentava com muita assiduidade, para minha alegria, às vezes levando lá a Maria Augusta, a filha dele, que já se formou em Direito. Estava ainda como caloura, quando começou a frequentar as nossas reuniões. Meus cumprimentos ao Dr. Valdecir. Dr. Rogério Tobias, estimadíssimo amigo, grande estudioso do direito notarial registral, estimada amiga, doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, tabeliã em Curitiba e presidente da Noreg do Paraná. Dr. Pedro Bragato, estimado amigo, também saudoso das nossas reuniões. Eliette, grande juiz aqui de São Paulo, estimada amiga, muito obrigado. Dr. Hilário Lula, advogado valioso aqui do direito imobiliário paulista, uma grande figura humana também. Dr. Ricardo Cunha, bom dia. Sônia Batista, tempos que não havia por aqui, prazer em tê-la aqui novamente no nosso grupo. Dr. Matheus Santos, muito bom dia. Dr. Hilário. Doutora Priscila Gabriele Manfredini da Rosa, bom dia, muito obrigado pela presença. Dr. Eduardo Amadei, também agradeço a presença. Mariana Martins, presidente da Aripar, do Paraná. Já tive a ocasião de, na semana passada, agradecer e renovo esse agradecimento, porque fiquei muito satisfeito com a publicação da minha participação em um evento promovido, patrocinado pela Aripar. Tive a possibilidade de ver Curitiba, penso que foi a última vez que estive em Curitiba, uma belíssima cidade de Curitiba,
O vídeo foi notável, é uma obra-prima que está lá tá na página da Aripar, lá no YouTube. No YouTube. E o único problema é que, a partir de assistir aquele vídeo, eu fico muito constrangido com essas nossas reuniões aqui feitas de maneira caseira, né? Como é possível só. Alguma melhoria para o registro, para que os mesmos vivam? Doutora Magali, muito bom dia. Olha, eu penso que há duas coisas, já que me perguntam sobre isso, eu direi com todas as letras. O registro civil padece de dois problemas, no meu modo de ver. O primeiro é fundamentalmente externo, ou seja, a imprudência da política de gratuidade adotada com reflexos asfixiantes deste que é o mais importante, socialmente, o mais importante dos registros públicos que há. Então, esse é um problema, digamos, externo, sobretudo externo, porque é uma política de gratuidade que foi imposta em detrimento da equação econômico-financeira, objeto de contrato com os delegatários do registro civil. Isso afeta outras classes também, mas sobretudo o registro civil. Mas há um problema endógeno. O problema endógeno é a desconstrução do registro civil. Essa desconstrução é interessante. Todas as áreas estão sendo desconstruídas no Estado Judicial. Aliás, não é só. Todas as instituições, de um modo geral, políticas, sociais, jurídicas, vêm passando por um processo desconstrutivo há décadas. Mas das áreas do registro, o registro civil das pessoas naturais, pessoas físicas, é aquela que mais tem sofrido o desgaste da desconstrução. Não é? Eu já tenho escrito sobre isso, fiz algumas manifestações pequenas acerca deste assunto, e isso tem, sobretudo, que ser objeto de ciência e consciência, sobretudo dos registros civis, dos registradores civis. Porque, é claro que a desconstrução das instituições extrajudiciais, todas elas, notariado sofre isso, o registro de imóveis, os outros registros, os protestos, é de interesse de toda a sociedade, não é só dos registradores ou dos tabeliães, mas estes, exatamente porque conhecem melhor a matéria, porque convivem com ela e estão nas trincheiras, estes é que devem, sobretudo, dar a voz de alerta para essa desconstrução, cujos resultados não me parecem muito favoráveis. Há vários aspectos a considerarem, de maneira pontual. Eu me comprometi, e vem me cobrando isso, a juíza aqui de São Paulo, a doutora Aline Miranda, de fazer uma pequena exposição aí de 2 ou 3 aulas sobre o tema das várias equações que dizem respeito ao extrajudicial. E aí, dentro dessa matéria, caberia muito bem o tema da desconstrução. Quais são os pontos dessa desconstrução que se podem destacar e que se estão a ver. Então, são visíveis para quem queira parar para examinar esse assunto. Né? Eu quero agradecer a pergunta que foi muito oportuna, doutora Magali. Querida amiga, doutora Margarete Maia, prazer em vê-la aqui. Doutor Francisco Silva, bom dia. Doutor Fernando Abreu Costa Júnior, muito bom dia. Doutor Rodrigo Grilo, bom dia. Outro dia eu ia perguntando ao doutor Rodrigo se ele era parente do Alexandre Grilo. O Alexandre Grilo é um grande promotor público lá no estado de Minas Gerais. Então fica a pergunta, doutor Rodrigo. Qualquer dia desse me responda isso, se tem algum parente lá no estado mineiro. Doutora Laura Porto, bom dia. Bom vê-la aqui. Quando eu não vejo a Laura entre os primeiros ali a ingressar na aula, fico imaginando o que terá acontecido. Saudade das nossas reuniões. Doutor Ricardo Augusto Leão, muito bom dia. Desembargador Fábio, bom dia. O desembargador Fábio é dos meus melhores amigos, eu quero fazer uma saudação aqui especial para ele. Doutora Carla Cantec, bom dia. Cátia Jonas Dias, bom dia. Cláudia, vivendo no frio, tá, do Rio Grande do Sul, bom dia.
Muito obrigado, doutora Mônica, por indicar aqui a aula de amanhã das claves notariais registrais, em que nós vamos tratar dos acessórios do solo. Ainda é uma matéria, já a matéria ficará um pouco mais suave, mas ainda é uma aulinha mais chatinha essa, mas interessante de todo mundo. Ah, a doutora Maria Eduarda resolve aparecer aqui. É bom que a doutora Maria Eduarda apareça e, sem fazer maldade, aparece justamente quando o doutor Rodrigo Grilo aparece. Muito bem, doutora Maria Eduarda, fico muito contente com a sua presença aqui. Doutor Rogério Tobias, bom dia, meu amigo, novamente, muito obrigado. Ah lá, está disponível no YouTube, diz a Mariana, quero crer que se trate aqui dessa palestra proferida no evento que a Aripar promoveu no ano passado. Bom, eu quero. Aliás, é engraçado, agora acho que faz mais de ano com certeza, porque eu tive a ocasião, nessa vez que fui a Curitiba, de participar da comemoração do aniversário da Maria Eduarda, na véspera da pequena palestra feita lá para Aripar. Bom, meus amigos, eu agradeço a presença de todos, convido-os para que estejam amanhã, às 10h30, aqui no canal da Noreg do Paraná, para a continuidade da nossa série das claves notariais e registrais. Anuncio também que hoje ainda tem, a partir das 19 horas, um curso lá de pós-graduação em Recife, feito também de maneira virtual, sobre fundamentos do direito notarial. Uma aula que eu ainda não proferi, nem é o caso do registro sobre registro, mas que talvez um dia seja caso de fazer em separado. Teria que ser umas 3 ou 4 aulas sobre isso. Né? Essa aula da pós-graduação é de 2 horas. Quase dá para tratar de tudo, pelo menos aflorar os principais assuntos, mas ela fica muito cansativa por ter 2 horas seguidas. Muito obrigado a todos e, se Deus permitir, até amanhã ou até a semana que vem.